Olá, segunda-feira, dia de começo de semana. Estou aqui de volta para falar do dia a dia, né? No fim de semana a gente apresentou aí uma entrevistaça, uma aula magna do ex-reitor da Universidade de Brasília, o professor Cristóvão Buarque, e um dois dedos de prosa com o antropólogo baiano Antônio Rizero, que está lançando o livro Sim, As Pretas da Bahia, suas escravas, suas joias, da Top Books, né? E agora nós vamos começar a semana falando ainda do fim de semana, porque domingo, né, foi realizada a primeira prova do Exame Nacional do Ensino Médio, Enem, do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, Anísio Teixeira. Eu quero lembrar aqui o nome de Anísio Teixeira, porque Anísio Teixeira está sendo convenientemente jogado no lixo, não apenas pela direita, que está assaltando o Estado brasileiro no desgoverno Bolsonaro, mas também pela esquerda. Todo mundo só fala em INEP e Enem, ninguém fala da obra do Anísio Teixeira. O Anísio Teixeira foi quem formulou programas de educação pública como o CIEPS, do Brizola e do Darcy Ribeiro no Rio, os CELS, da Marta, da Prefeitura de São Paulo, e por aí afora. E ele é que é o grande responsável pela ideia do INEP. Só que o INEP que ele planejou, o Enem que ele planejou no INEP, está sendo desvirtuado. Exame Nacional de Ensino Médio, uma ova, é Exame Nacional de Entrada da Universidade. Por quê? Porque as elites, origem da esquerda e da direita no Brasil, não querem saber de ensino básico nem de ensino médio. Para o ensino básico, mendicância; para o ensino médio, quireras; para o ensino superior, fortunas de gastos, né, para as castas e as classes do Brasil, né? É o título de um artigo que eu estou escrevendo para publicar quarta-feira, né, dia 24, no Estado de São Paulo, na página 2, Privilégios de Classe e Casta na Educação. Pois é, e aqui eu já vou dando uma pala para você, né? Eu falo, a partir da entrevista que eu fiz com o Cristóvão Buarque, né? Eu falo da Bolsa Escola. A Bolsa Escola foi introduzida pelo Cristóvão Buarque no governo do Distrito Federal, com a ideia da bolsa escolar, da bolsa lugar onde guarda dinheiro, escola, porque na Bolsa Escola do Cristóvão, a predominância é da educação. O Cristóvão acha que a educação em primeiro lugar, a saúde em primeiro lugar para o indivíduo, a educação em primeiro lugar para a sociedade. É o que ele fala no Neumann Entrevista que eu pus lá no sábado. E eu desenvolvo isso no artigo para o Estadão, falando como essa ideia foi desvirtuada para que se introduzisse um sistema para substituir os vestibulares por um exame nacional. E aí o Enem passou a ser uma espécie de vestibularzão, né? O Enem de domingo foi um fracasso, né? Faz 16 anos que o público foi o menor em 16 anos, os concorrentes, os inscritos, os que foram fazer a prova. É claro que teve a pandemia, teve uma confusão danada com o Enem, o governo botou um policial federal lá no meio do sigilo da prova, mas o pessoal da esquerda que domina e que controla as universidades, o INEP e o Enem, desde sempre, né, desde que existem, desde o começo, conseguiram devolver perguntas que tinham sido cortadas por determinação do Bolsonaro e do Milton Ribeiro, ministro da Educação, e do Danilo Dupas, presidente do INEP. Mas eu estou questionando isso aí. Por exemplo, o grande autor do comunismo, né, foi o Karl Marx. Ele teve um sócio, que era o Friedrich Engels, que era um ricaço, filho de uma família muito rica, que praticamente o sustentava. O Karl Marx não era muito. Era um grande jornalista, escreveu livros notáveis. O Engels era um medíocre, né? E agora o pessoal que elaborou a prova do Enem ressuscitou o Engels com um trecho de um livro dele chamado A Situação da Classe Trabalhadora na Inglaterra.
Esse livro foi publicado em 1845, há 176 anos, e já era obsoleto quando foi lançado, né? Hoje, então, pelo amor de Deus, né? Os caras que fazem o Enem, na calçada de casa, eles estão cheios aí de trabalhadores, desempregados, pedindo esmola, e ficam fazendo citações de Engels sobre uma situação da classe trabalhadora da Inglaterra. É isso aí. Isso passou, isso foi submetido, né? A dissertação foi sobre, a partir de uma música maravilhosa do meu parceiro Zé Ramalho, Admirável Gado Novo. É uma paródia de um romance de ficção científica, Admirável Mundo Novo, do autor britânico Aldous Huxley. Agora, ninguém percebeu que tinha ironia aí, né? Porque os caras que fizeram a prova colocaram lá uma ironiazinha. Quer que te lembra gado? Não tem nada a ver com as redes sociais, com os bolsonaristas nos jardins do Alvorada e nas motochatas. É o gado novo, na verdade, né? O Zé Ramalho não tinha essa intenção quando fez a paródia. A música foi aproveitada, fez muito sucesso depois do relançamento, porque ela foi aproveitada pelo Benedito Rui Barbosa na trilha sonora da telenovela de muito sucesso das 9 horas, na Globo, O Rei do Gado, né, com o Antônio Fagundes. Pois é. Então, tiveram também, fizeram uma redação a respeito dos 6 milhões de brasileiros que não têm identidade, que não têm nome. O Marcelo, filho do grande herói que foi torturado e morto na Revolução, né? O Marcelo, esqueci do nome do Marcelo, Rubens Paiva, Marcelo Paiva, no seu Twitter, falou que é um absurdo, não é um problema. O problema do Brasil não são as pessoas que não têm identidade. Tem muita gente com nome sem emprego, tem muita gente com nome e com fome. O problema do Brasil são a pandemia, que foi completamente retirada das questões da prova do Enem, a fome também ausente não das escolas. Você lembra que na semana passada eu falei de um menino de 8 anos que desmaiou de fome porque caminha 30 quilômetros de casa para a escola e da escola para casa. E ninguém pensou nisso, nem os técnicos do Enem, nem esse governo que nega tudo e que negocia tudo, né? Pois é, então, meus amigos, nós estamos aqui falando que, no fim, né, terminou servindo ao elitismo, né, que prefere o ensino superior, que pode gastar muito dinheiro e não aplicar no ensino básico e no ensino primário, no ensino no primeiro nível, né? Cristóvão Buarque lembrou também a figura do Zé Roberto Magalhães Teixeira, o Grama, que foi prefeito de Campinas e que utilizou a mesma teoria dele através de um trabalho da educadora Ana Fonseca, baseada numa ideia original de Ruth Cardoso, que era mulher do então presidente da República, Fernando Henrique Cardoso. O Bolsa Escola foi transformado em Bolsa Família para virar uma espécie de cavalo de batalha de propaganda do Duda Mendonça. O DM9, a DM9, a agência do Duda, é lembrada também no 2 Dedos de Prosa, que eu pus no ar no domingo, a respeito de um livro magnífico do Antônio Silvério, antropólogo da Bahia, Antônio Risério, antropólogo, poeta, letrista, soteropolitano, né? Bom, meus amigos, também no fim de semana, eu não posso deixar de registrar a lambança do PSDB. Mas que lambança! Estou escrevendo isso e vou publicar hoje à noite um artigo no meu blog falando que a lambança do PSDB, ao contrário do que dizem os cientistas sociais, os colunistas políticos, não prejudicará a terceira via, ao contrário, pode até ajudar. Tanto é que o Moro, Sérgio Moro, que votou dos Estados Unidos e se inscreveu no Podemos, anunciou também a assessoria do Afonso Celso Pastore, economista da USP, ligado ao Delfim Neto, e que foi presidente do Banco Central,
e do professor Modesto Carvalhosa, que deu uma entrevista para o Estadão, foi publicada no sábado, 5 de novembro, dizendo que ele não pode se dedicar só ao combate à corrupção. Tanto é que, ao lançar a sua pré-candidatura à presidência, o Moro já falou numa força-tarefa para erradicar a fome, baseada nessa ideia do nosso o doutor Modesto Carvalhosa. Estou sabendo também que o Chico Graziano, que é do meu orquidário, está na campanha do Bolsonaro, que passa a ser o apolítico desta eleição, né? O fato do PSDB ter saído fora só foi antecipado. A lambança do PSDB só antecipou a sua saída, né? Eu quero também me referir ao passeio do Lula pela Europa e me lembrar hoje, nesta segunda-feira, me telefonou o professor Celso Laffer e nós conversamos sobre um jantar que eu fui na casa dele, ao qual foi convidado o Felipe González, que foi secretário-geral do Partido Socialista Espanhol e primeiro-ministro lá, e eu tive uma discussão sobre a questão da culpa do Lula, que ele não acredita nela até hoje. Então esses estadistas europeus investem nisso porque defendem a própria corrupção lá e as ideias socialistas, né? Eu não sei onde é que enquadrar, então, esse massacre no Morro do Salgueiro, com 10 mortos até agora, né? E feito pelo BOP, que foi endeusado aí naquela história da Cidade de Deus e tal, e que criou a teoria da política do tiro na cabecinha, que foi instalada por Wilson Witzel, que era bolsonarista, que apoiou o Bolsonaro e foi apoiado pelo Bolsonaro, mas terminaram rompendo, porque ele queria lançar a candidatura dele em 2022 e o Bolsonaro virou inimigo e terminou mexendo os pauzinhos para tirá-lo do governo do Estado e substituí-lo por um governador mais bolsonarista, o Cláudio Castro, que permaneceu com essa notícia do tiro na cabecinha e continua massacrando pobres na periferia do Rio de Janeiro, né? No fim de semana também tivemos um vexame internacional. O Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais disse que o Brasil desmatou um recorde, né? No dia 27 de outubro, mandou um documento dizendo que o Brasil tinha desmatado 13 mil quilômetros quadrados, 9 vezes a área somada do município de São Paulo, 9 vezes a área de São Paulo e 5 vezes a área do Rio de Janeiro. E isso foi escondido, não apenas do público brasileiro, como também dos participantes da reunião do clima lá em Glasgow, na Escócia, na qual o Brasil vendeu uma mentira, né? O seu combate ao desmatamento. E do Bolsonaro. O Bolsonaro já sabia desse recorde, o maior desmatamento em 16 anos. Já sabia quando fez aquele discurso contando aquela lorota fantástica de que a floresta amazônica é úmida e, portanto, não pega fogo. Bom, mas isso foi assunto da semana passada. Vamos encerrando por aqui, direto ao assunto. Em pé. E só a verdade salvará as nossas vidas. Pode escrever isso aí, tá?